Olá pessoal, tudo bem com vocês? Última aula de 2022 e eu vou começar esse vídeo já agradecendo a todos vocês pela presença aqui no nosso canal por esse 2022 que foi cheio de aulas assim maravilhosas que vocês amaram e desejando muita saúde, muito sucesso a todos vocês e que em 2023 a gente continue aí nessa parceria, nessa nossa amizade, nessa nossa troca que é tão importante aqui pra mim. Se você tá chegando agora, o nosso lema é já chego dando like, então já pode dar o like, mas se tá com dúvida, espera que eu vou mostrar a última peça que eu vou ensinar esse ano pra vocês. Então vamos ao que interessa. Olha que coisa mais linda essa bolsa de praia. Claro, né, gente, que ela não é só uma bolsa de praia, porque olha o luxo disso daqui, olha só que ideia para vocês. Dá tempo ainda de fazer, se você ainda vai viajar pra praia e tem o mês de janeiro todo, tem o verão todo, dá tempo de fazer até mesmo agora, em 2022 ainda. Ela é muito linda, feita no sintético palha. Tem esse detalhe aqui dessa faixinha que eu coloquei para fazer, né, uma graça, para dar um diferencial. O acabamento dela é com o viés aqui pro lado de fora e o forro é no bagum, porque, né, gente, peças de praia, o ideal é que a gente faça toda impermeabilizada por dentro também. Os materiais, já sabe, encontra lá no site, vou deixar aqui para vocês. Tem o sintético palha, tem zíper, tem tudo. Você vai achar lá, inclusive a alça. Se você também quiser fazer com outro tipo de alça, pode fazer, vocês vão ver aí durante o vídeo. As medidas eu vou passar também durante a aula, então assiste até o final. Até porque vocês sabem que tem dica até o final do vídeo. Entenderam porque neste canal a gente já chega dando like? Se você não é inscrito, eu vou pedir para você também se inscrever no canal, porque 2023, olha, gente, já está preparado, já tem janeiro inteirinho de aula para vocês, que vai ser de bolsas de praia e volta às aulas, que são os dois temas mais procurados nessa época do ano. Então, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Outro lema deste canal é que aqui não tem enrolação, aqui não tem papinho furado. A gente já começa com a aula e agora você vai ficar com o passo a passo dessa maravilhosa aqui. Bom, então eu tenho aqui os dois espelhos, tá? Eles medem 38 por 26, é a medida dos espelhos, tá? Corto duas vezes e aí eu fiz umas marcações em um dos espelhos, porque eu vou passar uma faixa aqui de alça, opcional, se não quiser fazer dessa forma, não precisa. Se quiser só costurar uma faixinha aqui por cima direto, fica legal também, mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Eu achei o meio, né, aqui da minha largura, eu achei o meio. E eu desci de cima pra baixo, aqui, ó, de cima pra baixo, 6 centímetros. E aí, o que eu fiz? Do meio pra cá, eu marquei 4 centímetros de cada lado. Então, essa parte central aqui vai ter 8 centímetros. Depois, eu fui alternando, marquei 3 centímetros, risquei, 4 centímetros, risquei, 3 centímetros, risquei e 4 centímetros, risquei. A mesma coisa do outro lado. Então, aqui, esse vão central ficou com 8 centímetros, 3, 4, 3, 4. Mesma coisa, 3, 4, 3 e 4. Aqui, a minha alça, a alça que eu vou usar, tem 4 centímetros de largura. É essa alça aqui. Eu já costurei aqui a minha etiqueta no meio dela. E é essa parte que vai ficar por fora aqui. Por isso que eu usei essas medidas. Mas você pode usar outras medidas também se você quiser. Então, eu marquei aqui no avesso, porque daí eu vou fazer os cortes aqui, ó. Todos esses cortes que estão aqui na vertical eu vou fazer. Essa parte aqui, horizontal, é apenas guia, não é para cortar nada, é somente para abrir esses vãos aqui e você vai abrir de acordo com a tira que você vai usar. Se for uma alça de 3 centímetros, você abre aqui 3 centímetros de altura. Como a minha é 4, então eu vou abrir 4 centímetros, porque minha alça tem que passar por dentro dessas aberturas. Então, está aqui, ó, todos os cortes que eu preciso,
cortei, ó, dentro daquele limite do risco que eu fiz. Agora, eu vou passar essa tira aqui dentro. Se tiver pequeno, eu abro um pouquinho mais, tá? Mas é importante que você faça sempre o corte um pouco menor, porque depois se você fizer grande, daí não tem jeito mais de consertar. Então, se você fizer menor, pelo menos, depois você vai aumentando. Ó, vou passar aqui, passei deste lado, e agora eu passo do outro lado. Como eu falei, eu fiz essas medidas porque eu tô usando uma alça de 4 centímetros e porque eu quis colocar essa etiqueta, né, feita no clichê, aqui no meio desse tamanho. Então, por isso que ficou com essas distâncias. Mas aí, você adapta a distância do tamanho que você achar melhor. Ficou assim, olha só. Eu vou costurar aqui nessas divisórias, né, nesses cortes que eu fiz, começando aí pela lateral. Então, eu costuro aí primeiro, estico bem essa tira para ficar bem bonitinho, costuro também do outro lado, e aí eu vou costurando nas divisões dos cortes para ficar um acabamento bem legal. Na parte de trás, eu não vou fazer nada, eu vou colocar esse detalhe aqui só na parte da frente, tá? Então, essa parte aqui é isso que eu vou fazer. Então, agora eu vou começar a fazer o meu canal de zíper. Eu vou cortar 4 tiras do meu principal na medida de 37 por 4 centímetros. E o meu zíper, uma medida maior. Aqui deve ter mais ou menos uns 44, 45 por aí. Tá um pouquinho, né, maior, precisa sobrar aqui um tanto de zíper pra depois a gente poder passar o cursor. Então, aqui, esse canal de zíper é aquele que eu já ensinei várias vezes, tá? Que a gente vai fazer o seguinte, vou colocar esses aqui pro lado. E aí, eu vou abrir, vou separar esse zíper aqui. E nós vamos fazer daquele jeitinho que faz essa voltinha aqui no zíper. Se você quiser aqui colar, dar uns pontinhos, pode fazer. O que eu preciso é que ele faça essa curvinha aqui pra gente poder costurar na nossa tira. Bom, então, eu dei uns pontinhos aqui pra virar. Vou colocar aqui, ó, direito do meu zíper com direito aqui do meu material. Deixo uma sobrinha aqui em cima. Tô usando aqui o meu calcador de zíper. Venho aqui, deixo ele bem acertadinho aqui com a beirada, né, com o corte do material. O ponto da minha máquina está no número 4. Faço aqui o retrocesso. E vou costurar, então, nessa tira aqui de material. Quando chegar aqui no final, eu vou deixar um pedacinho sem costurar. E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Eu vou virar uma partezinha assim, ó, um pedacinho, meio centímetro só, eu viro aqui pra dentro, ó. E faço o retrocesso aqui. Pronto, então, ficou desta forma, ó, costuradinho aqui. Agora, eu vou pegar outra faixinha, vou colocar aqui uma em cima da outra, ó, vou colocar aqui uma em cima da outra, e aí eu vou começar a costurar aqui da ponta, ó, vou costurar aqui, faço o retrocesso, vou virar, e agora eu costuro aqui todo mundo junto. Passo aqui por cima. Agora, eu vou desvirar. E aí, eu vou rebater essa costura. Aqui já vai estar com a dobrinha. Toma cuidado só aqui, ó. Vem bem devagarzinho, ó, forçando aqui a pontinha. Ó. Força aqui. E agora, eu passo uma costura aqui, rebatendo tudo isso daqui. Bom, agora o meu ponto, ele está no 4,5. Eu venho aqui na beirada e vou passando a costura de pesponto
Ó, deixo bem acertadinho aqui, ó. Bem esticadinho. E costuro até lá o final, ó, onde a gente fez aquela dobrinha. Ó, venho esticando aqui, vendo se os dois lados tá certinho. Mantenho a mesma distância do meu calcador. Ó, venho aqui costurando. Aqui no final, lembra que a gente fez uma dobrinha? Então, agora a gente dobra de novo aqui, os dois juntos, pra gente já virar aqui e costurar junto, ó. Vou virar, acerto aqui essa dobrinha, deixa bem direitinho. Essas coisas tem que ter paciência, tá, gente? Não vai fazendo tudo correndo, pra depois o acabamento ficar bonito. Faça um retrocesso. Eu já vou até fechar esse lado aqui, ó, porque depois fica mais fácil na hora de costurar ali na parte do forro. Se você ver que isso aqui ficou muito largo, né, o seu canal de zíper, daí você só diminuir, deixar um pouco mais estreito. Prontinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, com o outro lado do canal. O meu canal de zíper, então, tá pronto, os dois lados. Se atentem aqui às pontas, tá? Para os dois ficarem, né, direito com direito aqui certinho, para você não colocar esse canal ao contrário. Então, né, sempre presta atenção nisso. O canal de zíper tá pronto. Eu preciso deixar pronto também a alça. Se você estiver usando alça comum, né, então é só cortar. Eu tô usando aqui 50 centímetros de alça, deixa eu só conferir se é 50, 50 centímetros de alça, mas eu fiz a alça rolete. Tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer, mas é aquela alça simplesinha mesmo, rolete, ó. Não tem nada de diferente, eu cortei ela com 50 por 8 centímetros, e daí eu dobrei ao meio 2 vezes, né? Passei a cola de contato. Depois eu coloquei aqui dentro um vivo, eu cortei aquela parte chata do vivo, coloquei aqui dentro e passei aqui a costura. Então, eu já tenho que estar também com essa alça pronta, porque essa bolsa, como eu disse, ela tem uma montagem um pouco diferente. Então, eu tô aqui de novo com o meu espelho da frente, achei aqui, já tinha achado bem, né? Marquei 8 centímetros de cada lado, vou pegar a minha alça, vou virar ao contrário e vou costurar essa alça aqui, ó. Bem nessa partezinha que tá o 8 centímetros. Então, eu venho aqui e passo a costurinha. Volto aqui, meu ponto tava no 4,5, vou voltar pro 4. Então, aqui, ó, eu vou colocar a minha alça. Como eu falei, se você for usar a alça comum, pode colocar do mesmo jeito, ou se você quiser colocar aí do seu jeito, a alça pode colocar também, mas eu acho que vai ficar bem bonitinho com alça rolete. Eu não fiz peça piloto, essa aqui já é a peça oficial, já que eu tô fazendo. Eu não quis fazer uma modelagem porque dá pra fazer já de uma vez. Então, eu coloquei aqui a alça. Vou precisar também de 2 tiras com a mesma largura do meu espelho. Então, no caso aqui, meu espelho, ele tem 38 centímetros. E aí, eu cortei 38 centímetros por 5, que é essa faixinha que eu vou precisar aqui, que vai ficar pro lado de dentro do meu forro. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar direito com direito e já vou costurar aqui também. Ó, costurei, então, essa tirinha, achei aqui o meio dela, vou pegar um dos lados do meu zíper, daí você tem que ver qual que é o lado que você quer que a bolsa abra, né? Eu quero que ela abra, então, daqui pra cá, então, é esse lado que eu vou usar primeiro, vou usar deste lado aqui, vou colocar aqui, olha só, vou achar o meio desse aqui também, que eu tinha esquecido, deixa eu dar um piquezinho aqui. Vou achar o meio, e aí eu coloco meio com meio e vou costurar, olha só, direito
lado direito, ó, do meu zíper com direito. E vou, ó, costurar, então, aqui esse canal. Então, eu coloquei meio com meio. E eu gosto de começar costurando justamente aqui pelo meio. Ó. Porque daí eu sei que não vai escorregar e não vai sair do lugar. Agora eu viro e costuro aqui o outro lado. Essas medidas são sugestões, se vocês quiserem fazer, né, outras medidas, maior, menor, só ir aumentando, acrescentando ou diminuindo, vai dar certo do mesmo jeito. Então, olha aqui, ó, costurei aqui o meu canal. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar o forro eu cortei com 3 centímetros a menos aqui do meu espelho, tá? Então, aqui tá o meu espelho, eu cortei com 3 centímetros a menos na altura. Então, tem 26 de altura o principal, o forro eu cortei com 23. E depois, se precisar, eu corto mais um pouquinho. E vou colocar aqui direito com o avesso do meu zíper, ó. Vou colocar aqui, vou costurar por esse lado, ó. Cortei um pouquinho maior aqui na largura. E agora, eu costuro, então, essa parte do forro aqui. É meio esquisito? É meio esquisito. Mas vai dar certo. Ó. Porque essa bolsa, a gente vai fechar ela por fora. Depois passar o viés. Então, por isso que eu preciso deixar os espelhos já com os forros. Pronto. Então, olha só como é que ficou. Aqui a parte da frente. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó. A parte da frente, ela está assim. Com a alça, com aqui, ó, metade do meu canal de zíper e com o meu forro. Aqui, olha só, então. Rebati essa parte aqui, né? Passei a costurinha aqui pra rebater. E passei aqui rebatendo também, ó. Puxei aqui tudo pra trás. Puxei assim, e daí passei uma costura aqui rebatendo, que eu acho que fica melhor, fica mais assentado. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou passar uma costura unindo o forro com o principal aqui nas laterais. Esse forro aqui que eu tô usando é o bagum, tá? Porque como é uma bolsa, né, de praia, então eu acho que o bagum fica melhor. Uma questão de limpeza, né? Acho que fica melhor do que colocar tecido. Mas aí você escolhe, veja qual vai ser a proposta da sua peça. Então, eu vou passar uma costura aqui, embaixo e na outra lateral, pra unir, então, esse forro no principal. Espelho da frente, então, prontinho, ó, fiz tudo, as costurinhas aqui, né, na tira da alça. Prendi o forro, então, tá assim, ó, o nosso espelho da frente. E no espelho de trás, eu vou fazer a mesma coisa. Então, achei aqui os meios, né? Vou dar um piquezinho embaixo também, que é bom a gente achar o meio tanto em cima quanto embaixo, pra depois não dar problema na hora de colocar, né, o fole. Então, ó, já achei. Vou colocar primeiro a alça, então, vou dar aquela distância de 8 centímetros do centro pras pontas, costuro aqui a minha alça, costuro a faixinha e depois eu costuro, ó, o canal de zíper na faixinha e o forro por cima de tudo isso e faço os mesmos acabamentos do jeito que eu fiz o espelho da frente. Bom, então, só pra recapitular, tá? Coloquei aqui a alça, coloquei aquela tirinha, achei o meio, vou pegar a outra parte do meu canal de zíper, vou colocar aqui, ó, direito com direito, ó, direito do zíper com o direito aqui do meu material, meio com meio e vou passar a costura. Costurei, vou colocar o meu forro, agora aqui, ó, direito com o avesso do meu zíper, ó, desse jeito que eu vou colocar, vou costurar, virar e rebater tudo. Bom, então, tá aqui, frente e, né, costas pronta, ó. Veja se tá tudo certinho, o canal de zíper, ó, ele tem que tá certinho aqui, ó, pra fechar. Tá? Então, tá aqui, já costurei, então prendi o forro. Não estruturei, porque, né, é uma bolsa de praia, então não há necessidade de
de estruturar. Agora, a gente vai preparar a lateral para poder já fechar essa bolsa. Então, eu tenho aqui o bagum, né? Cortei aqui uma tira de 90 centímetros por 11. Mas, como eu falei, essas medidas todas podem ser alteradas aí, fazer do jeito que vocês quiserem. Vou precisar também de 2 tirinhas dessa aqui, ó, que vai ser o acabamento das pontas aqui, que vai ficar por dentro, que vai ficar de forro, igual nós fizemos nos espelhos, né? Aquela tirinha. Então, a gente vai fazer isso aqui também. Mas, eu não vou colocar as duas já de uma vez, uma em cada ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu forro, ó, vou costurar frente com frente aqui do meu forro, vou passar a costura aqui. Ó, venho aqui, já vou costurar. E aí, eu já vou rebater também. Ó, não sei o que tá acontecendo com a minha bobina que tá segurando o ponto. Depois eu preciso regular isso. Mas vamos terminar a aula primeiro, depois eu faço isso. Vou rebater aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz nos espelhos. Agora, vou pegar aqui a ponta do meu fole, vou colocar aqui frente com frente e vou costurar aqui. Ó, coloco aqui direitinho. Ó, tá falando que tá segurando aqui a minha bobina. Deve estar muito apertado o parafusinho. Vou virar aqui e vou rebater, ó. Vou rebater essa parte. E aí, a gente vai pegar os espelhos e nós vamos medir antes de fechar ali o outro lado. Porque esse canal aqui eu sei que ele tá maior do que o que eu preciso, tá? Eu cortei com 90, mas eu sei que ele vai estar maior. Então, eu vou lá agora experimentar no espelho pra ver como é que vai ficar. Então, eu peguei aqui o espelho da frente, tanto faz, pode ser o da frente ou de trás. E vou clipar assim, tá? Pelo lado de fora, porque é assim que nós vamos costurar. Se quiser deixar de fora aqui o forro, daqui pra frente, pode deixar. Ó. Venho aqui e vou clipar essa volta toda aqui, pra eu poder calcular a medida dessa tira, se tá certinha. Como eu falei, eu quis cortar mais mesmo, pra poder ter uma folguinha aqui, pra caso o meu espelho ficasse um pouquinho maior do que eu imaginei. Então, por isso que eu prefiro cortar um pouquinho maior. Pode ser até que dê já, né? Certinho, ou não. Mas vamos clipar aqui, sem ficar esticando muito, né? Clipa certinho mesmo, sem puxar demais. Faço a outra curva aqui. Lembrando que daí na outra ponta, nós vamos ter costura também, né? Nós vamos colocar aquela outra faixinha. Então, eu não posso cortar rente. Ó, tá vendo como tá maior? Só que eu não posso cortar rente aqui. Eu tenho que deixar uma margenzinha, porque eu vou fazer uma costura. Bom, então, eu cortei aqui aquela parte que tava sobrando. É esse tantinho aqui que sobrou. Então, sobrou 4 centímetros. Então, se eu cortei com 90, né, dá pra você cortar aí com 86 centímetros. Mas, se quiser cortar com 90 pra conferir, eu acho melhor. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar primeiro aqui essa faixinha, eu vou costurar aqui essa tirinha primeiro. Já vou virar aqui e vou rebater. Aí, depois eu vou cortar a parte do forro, porque fica mais fácil, tá? Como eu falo em outras aulas, né? Essa peça, quando é a primeira vez, a gente tem que fazer isso pra você poder ter a medida dela certinha, né? Depois que você já fez a primeira, é só repetir as medidas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esticar
essa tira, ó. Eu vou deixar ela bem esticadinha, não vai dar pra mostrar ela inteira pra vocês, mas, ó, ela tá bem esticadinha. Ó, vou esticar aqui. E aí, eu vou tirar, ó, tá vendo? Aqui, ela se encontra, ó. Aqui, ela encontra com o nosso acabamento. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui essa margem de costura, ó. Marco aqui a minha margem de costura e aí eu corto esse excesso. Então, eu já sei que é aqui que eu tenho que costurar. Ó, vou cortar. E aí, como é uma faixa bem grandona, né, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui ao contrário, frente com frente. Ó, vou costurar aqui. Se eu já tivesse com a medida certinha, eu poderia fazer que nem o outro lado. Já costurar primeiro aqui o forro. Mas como eu tinha ainda que calcular essa medida, então... Aí agora, ó, eu viro e passo a costura rebatendo. Deixa eu virar aqui vocês um pouquinho. Eu passo a costura aqui rebatendo. E aí, eu vou fechar aqui as laterais, assim como eu fiz nos espelhos. Ó, vou fechar aqui, vou unir. Ó, deixo bem esticadinho aqui, bem certinho. E eu vou costurando aqui, ó, principal e forro. Se quiser estruturar essa parte, colocar um EVA aqui, pode colocar. Eu não vou colocar, vou deixar ela bem molinha mesmo, assim. Mas fica a critério de vocês. Agora é só fechar aqui os dois lados. E ficou assim, então, né, a nossa tira aqui de fole. O que que eu fiz? Eu achei o meio aqui da nossa tira. Vou pegar o espelho, vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. E vou costurar. Se você quiser clipar antes, pode, mas vai dar certinho a medida, tá? Mas, ó, só pra conferir. Como eu falei aqui, não tem nem necessidade de clipar, porque já tá tudo certinho, já tá com o acabamento. Se der algum problema aqui no acabamento, né, é só desmanchar e fazer de novo, mas não vai dar nada de errado não, porque... Como eu falei, as nossas medidas já estão mais do que conferidas, tá? Então, faça isso aí quando for a primeira vez que você estiver costurando essa bolsa aqui, ó. Tá vendo? Vai dar certinho aqui. E nós vamos fazer essa costura assim por fora mesmo, tá? Eu não gosto de começar sem achar o meio, porque, não sei, eu acho que fica melhor de costurar quando a gente... acha o meio, coloca meio com meio, eu acho que fica melhor do que já costurar assim diretão. Ó, então deu certinho aqui. Agora é só a gente passar a costura assim pelo lado de fora mesmo. Então, vamos lá. Coloca bem alinhado aqui a parte de cima. Ó, e agora... Cuidado com o zíper quando for do outro lado, para não acabar costurando, né, errado. Coloca aqui ele bem alinhado. E vamos fechar, então, essa primeira parte aqui da nossa peça. Ó, aqui vem reto, ó, bem retinho. Quando chegar próximo... a borda é só virar, ó, vira aqui, tá vendo? Faz tipo uma diagonal aqui e segue com a costura. Eu costurei aqui o meio, aqui eu já tinha passado uma costurinha no meio, justamente pra gente não perder nada. Porque às vezes, o que que acontece? O sintético, ele tem elasticidade. Então, às vezes quando chega lá no final, acaba dando alguma diferencinha, porque a gente puxa demais.
Então, eu preferi fazer o quê? Costuro o meio, começo pela lateral. Aí, depois que eu passei do meio ali, eu parei. Aí, eu venho para o outro lado aqui, ó. Começo agora aqui. Porque aqui é que não pode escorregar. Então, por isso que eu falei, às vezes a gente puxa demais, o sintético tem elasticidade, e aí vai chegar aqui no final, vai sair da nossa linha. Mas isso é o meu jeito de fazer, tá? Não se preocupem aí se vocês fazem diferente. É só um jeito que eu acostumei a fazer. Ó, vem até aqui a pontinha, vou virar, acerto aqui embaixo, ó, puxo aqui pra fora, tá vendo? Ó, vai sair aqui pra fora, viro, não era pra arrematar, mas acabou que arrematou. E vamos continuar, então, agora até o meio, que daí a gente sabe, ó, que dá tudo certinho. Pronto, ó, a nossa parte da frente aqui do espelho já tá colocada, olha só como é que ficou aqui. Não fiz bolso, tá? Mas se quiser fazer, pode fazer. Agora, a gente faz a mesma coisa com o espelho de trás, tá? Coloca meio com meio, costura, tá? Aqui o meinho, faz uma costura aqui no meio. Depois começa pela lateral, vem até a metade, a outra lateral e vem até a metade. Ficou assim, olha só, a nossa bolsa já costurada aqui. Olha só como é que ela ficou por dentro, ó, toda impermeabilizada, né, com o nosso bagum. Se você quiser também costurar ela por dentro e colocar o viés por dentro, também pode. Mas essa aqui é só uma forma diferente de dar um acabamento diferente na sua peça, com o viés por fora. Então, eu cortei aqui uma tira, ela tem 90 centímetros, mas aí você mede a sua bolsa aqui, veja quanto que você vai precisar, mas se você estiver fazendo nas mesmas medidas que a minha, é 90 centímetros por 4. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu só colocar um clipezinho aqui pra segurar esse zíper. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou deixar uma sobra aqui em cima e vou costurar, então, aqui no contorno do nosso espelho. Vou ajeitando aqui minha peça e vou costurando aqui direito com direito. Vou acertando aqui. Mantenho uma margem, né, igual na peça toda. Venho ajeitando esse cantinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra colocar a lateral, tá? Venho até aqui a ponta. Agora, eu viro. Acerto aqui embaixo pra não costurar errado. Vou virar aqui, vai fazer um cantinho, ó. E aí, eu sigo costurando e faço a mesma coisa lá do outro lado. Só veja se não tá ficando enrugado aqui embaixo, se não tá costurando coisa errada. Ó. E continuo aqui costurando. Pode colocar o viés direto, daquele jeito que a gente faz, né? Que só dobra no meio e encaixa? Pode também. Mas, assim, é uma forma diferente de você colocar também e fica bonito o acabamento. Porque na parte da frente daí não vai ficar no corte a fio. Mas pode fazer daquele outro jeito que fica com o corte a fio, tá? Ó, vem até aqui a ponta. Vou virar. Aqui pode até dar uma arredondadinha, tá? Tirar aquele biquinho ali, que também fica bom. Se você achar que é mais fácil, tá? Ó, eu cortei a tira com 90, mas vai sobrar, tá? Venho aqui até o finalzinho. Não fica puxando muito, tá? Esticando muito esse viés, senão depois repuxa a bolsa também. Cheguei aqui no final, eu volto e arremato aqui mais pra baixo. Bom, agora eu vou virar
esse viés pra fora. E como eu falei, eu cortei com 4 centímetros. Com 4 centímetros, vou mostrar assim mesmo. Com 4 centímetros, a gente consegue dobrar uma vez aqui e dobrar de novo. E aí, não fica no corte a fio atrás também, ó. Vai ficar tanto na frente quanto a parte aqui da lateral, vai ficar no virado, não vai ficar no corte a fio. Se você for querer fazer no corte a fio, daí você pode cortar com 3 centímetros que vai dar, porque daí você costura e aqui fica no corte. Aí fica sua escolha aí como que você vai dar este acabamento. Se você for fazer dessa forma, é bom fazer o quê? Você clipar, tá? Aqui, ó, tem que dobrar a pontinha, ó. Dobra aqui a pontinha. E aí, dobra aqui de novo. Pra poder dar o acabamento, certo? Então, você decide como que você quer fazer. Eu vou deixar no corte mesmo a parte de trás, tá? Eu vou diminuir essa bordinha. Eu quis mostrar pra vocês que se quiser, pode fazer também, ó, desse jeito, dobra 2 vezes. Fica um acúmulo de camadas aqui na parte de cima, então, você tem que tomar cuidado aí com a agulha, pra não quebrar, porque, ó, vai ficar bem grosso. Então, né, toma cuidado só com a sua agulha. Então, eu vou dobrar aqui em cima, dobro aqui pra trás, e aí, eu vou passando a costura aqui por esse lado mesmo, e depois eu só tiro a rebarbinha. Agora, a gente vai dobrando aqui esse viés, mantendo a mesma margem, pra ficar bem bonito, pra não ficar aquela coisa mais grossa de um lado, mais fina do outro. Mantém. Tenha certeza de que está, né, costurando a parte de trás também. E agora, é só contornar essa peça aqui, costurando. Não tenham medo, tá? Se for a primeira vez que estiver fazendo uma peça com viés assim por fora, não tem problema se errar. Se errar, vai lá, corta outro viés, faz de novo, que vai dar certo uma hora. É treino. Às vezes, mesmo a gente que treina bastante, né, que faz bastante peça, erra também, é normal. Então, não fique tenso por causa disso, nem desanimado, porque faz parte, tá? Então, olha só, curvinha, ó, vou fazendo aos pouquinhos, vou virando, puxo aqui a parte de baixo, e depois ali na parte do espelho de trás, faz a mesma coisa, corta o viés, costura frente com frente e depois faz esse viradinho, ou já costura de uma vez ele todinho no corte a fio. Corta esses fiozinhos aqui pra não ficar aparecendo depois aqui atrás. E é só, ó, manter a mesma margem. Se quiser clipar também, pode clipar. Mas vai dar um trabalhão clipar tudo isso daqui. Eu acho que é bobagem, dá pra ir direto. Se quiser colar também, pode colar com cola de contato. Ou com fita dupla face também. E aí, é só ajeitando. Vai confirmando se o lado aqui, ó, de trás tá sendo costurado também. E vamos seguindo. Então, aqui já tá com o viés, daquele jeitinho que eu falei pra vocês, só no corte, na parte de trás. E aí, aqui na parte de trás, faço a mesma coisa, tá? Vou colocar o viés aqui, e aí só falta a gente dar o acabamento aqui, né? Colocando o cursor aqui no nosso zíper. Então, já coloquei o viés atrás também. Agora, falta só a gente colocar aqui o cursor. Então, eu vou colocar um clipezinho aqui pra segurar, pra ficar bem retinho aqui o nosso zíper. Então, eu coloco aqui um clips, ó, aqui bem certinho. Prendo ele aqui. E aí, eu passo o cursor e dou um acabamento aqui, que pode ser com o próprio material sintético, pode ser com aqueles acabamentinhos de metal, aí o que você preferir pra finalizar aqui a ponta do zíper. Então, passei aqui o cursor, vou fechar aqui a bolsa. Ó, fechei, então ficou assim. Ó.
canal de zíper. Depois você enche, né, a bolsa pra ela tomar forma. Mas é bom porque geralmente bolsa de praia o pessoal não faz, né, nenhum fechamento, deixa aberta. Mas é legal, porque essa daqui não é só pra praia, né? Você pode sair depois também, pode sair à noite pra dar uma volta lá na praça, né, ou uma volta no calçadão. Então aqui eu vou colocar o próprio sintético para dar acabamento, tá? Porque bolsa de praia, quanto menos metal, melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, um sintético aqui, eu vou cortar aqui no tamanho certinho. Ó, vou colocar aqui e vou passar uma costura aqui, depois eu tiro só essas rebarbinhas. E agora sim, tá prontinha aqui a nossa peça, já coloquei aqui o acabamentinho, vou guardar aqui dentro da bolsa, ó, pra não ficar aparecendo. E a bolsa tá prontinha com todos os acabamentos, agora você enfeita, né? Pendura tassel, coloca chaveirinho, faz aí, né, dá a sua carinha nessa peça. Ficou linda, eu adorei, muito espaçosa, uma bolsa que cabe toalha, cabe muita coisa aqui dentro, né? E tem o zíper também pra fechar, então não tem perigo das coisas ficarem caindo, né? Se a bolsa cair no chão, não tem perigo de cair tudo que tem dentro. E tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até semana que vem.